Parte 3, né? Pneumatologia significa o que mesmo? Doutrina, estudo do Espírito Santo. Em certo sentido, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de entender. Podemos, todavia, compreender parte da sua verdade, resumindo o ensinamento das Escrituras em 3 declarações. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. O ensinamento bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos de Deus valem para as 3 pessoas, pois cada uma delas é plenamente Deus. Então o que vale para Deus Pai, vale para Deus Filho, o que vale para Deus Filho, vale para o Espírito Santo. Todos eles são Deus pleno. Podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe um só Deus. Agora vamos falar um pouco então sobre títulos atribuídos ao Espírito Santo. Nós já estamos na parte 3, já falamos muitas coisas sobre o Espírito Santo, e hoje vamos falar sobre títulos atribuídos. Então esses títulos vão oferecer chaves para entendermos a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Os títulos do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem é Deus, Espírito Santo. Então, um dos seus atributos é ser consolador, conselheiro. A palavra grega parácletos, que literalmente significa alguém chamado ao lado de outra pessoa, normalmente para ajudar. Então o Espírito Santo se coloca também, um dos seus atributos, ao lado para nos ajudar. A obra do Espírito Santo como consolador inclui o seu papel como Espírito da verdade que habita em nós, conforme João capítulo 14 verso 16, capítulo 15 verso 26. O Espírito Santo dentro de nós esclarece as crenças incompletas e errôneas sobre Deus e sobre a sua obra, seus propósitos, sua palavra, o mundo. Crenças estas que trazemos conosco ao iniciarmos nosso relacionamento com Deus. Por isso precisamos do Espírito. Antes de nos convertermos ao Senhor, nós viemos e temos crença errada sobre Deus, sobre o propósito, sobre a palavra. Então o Espírito Santo, que é o conselheiro, ele vai nos orientar, ele vai se colocar ao lado para nos auxiliar. Isso é obra do Espírito Santo. Então, sendo obra do Espírito Santo, que quer nos consolar não somente de nossas tristezas, como diz, quando diz que o Espírito Santo é consolador, ele não quer nos consolar somente das nossas tristezas, ele também nos leva à vitória sobre o pecado e sobre a tristeza. É por isso que você não é sucumbido pela tristeza, é por isso que a depressão não vence o crente, a tristeza, a angústia não destrói a vida de um crente, porque o Espírito Santo está lá na vida dele, dando vitória a ele sobre a tristeza e sobre o pecado. O Espírito Santo habita em nós para completar a transformação que iniciou no momento de nossa salvação. Nos discursos de despedida de Jesus, veremos que o Espírito Santo é sempre referido como uma pessoa. Então esse discurso está lá em João 14, 15, verso 15, 17, 25, 26, capítulo 15, 26, 27, João 16, verso 5, verso 11, 12 e 15. Então Jesus fala, se referindo ao Espírito como uma pessoa. Acerca do Espírito, Jesus diz, ele falará às pessoas, ele fará as pessoas se lembrarem, daquilo que Jesus falou e as ensinará. Então o Espírito Santo, ele nos fará lembrar daquilo que Jesus falou, e esse Espírito, que é santo, ele vai nos ensinar, ele vai também testemunhar a respeito de Jesus. João 15, 26, o Espírito Santo guiará as pessoas. João 16, 13,
Diz que ele ouve e fala, e glorificará Jesus e declarará determinadas coisas. João 16,14. Então o Espírito estaria ao lado deles, ao nosso lado. O Espírito está para nos ajudar. Mateus 14, verso 30 a 31. Também para prover direção certa para as nossas vidas, também para nos consolar nos momentos difíceis, interceder por nós em oração, conforme Romanos capítulo 8, 26 a 27 e capítulo 8, verso 34, e permanecer conosco para sempre. O Espírito Santo permanece conosco para sempre. Outro atributo do Espírito é ser ensinador. Como ensinador, o Espírito Santo nos levará a toda a verdade, à medida que lermos e estudarmos cuidadosamente a Bíblia, a palavra, sob sua orientação. Então, quando você for orar, quando você for ler a palavra, você ore falando: Espírito Santo, traga iluminação, traga revelação à minha mente, porque eu quero estudar a tua palavra, eu quero receber orientação do Senhor. João admoesta a igreja: provai se os Espíritos são de Deus. 1 João capítulo 4, verso 1. Significa que devemos permitir ao Espírito da verdade, porque ele nos ensina, permitir que ele nos oriente na tarefa de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos e os de outras pessoas. Então devemos provar os Espíritos. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, como o exemplo dos bereanos, lá em Atos capítulo 17, diz que o próprio Espírito recomenda através das palavras de Lucas, diz que os bereanos persistiam examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles buscavam orientação da palavra, eles buscavam nas Escrituras orientações para combater falsas heresias. É por isso que os bereanos eram nobres, zelosos pela palavra, e a Bíblia nos diz para seguirmos o exemplo dos bereanos. Outro aspecto da obra do Espírito Santo como ensinador é nos tornar pessoas cheias dele, cheias. Só vencemos pecado, só vencemos a carne, só vencemos o adversário, só vencemos as nossas tentações com a ajuda do Espírito Santo. Não dá para vencer, não dá para vencer potestades malignas, não dá para vencer as lutas contra carne e sangue, não dá para vencer o adversário se não estivermos cheios do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer nos encher a tal ponto para que sejamos vencedores nas batalhas espirituais. Ajuda do Espírito Santo para lembrar-nos de tudo. Um dos atributos do Espírito também é nos fazer lembrar-nos de tudo quanto Jesus tem dito. Então podemos lembrar somente das coisas que já sabemos e das quais nos esquecemos pela falta de prática. Essa ajuda da parte do Espírito Santo exige que os crentes estudem e memorizem a palavra, com a certeza de que o Espírito lhes lembrará de tudo quanto Jesus tem dito, quando precisarem. Então é importante estudar a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra, e o Espírito vai nos lembrar de tudo aquilo que o Espírito, que o próprio Cristo tem revelado na sua palavra. Os que se deleitam na palavra, diz o Salmo verso 1, capítulo 1, verso 2 e 3, os que se deleitam na palavra de Deus e nela meditam, tornam-se como árvores plantadas à beira de um rio, a ribeiros de água. Então é importante, um dos atributos, guarde isso, estamos falando sobre atributos do Espírito. O Espírito nos ajuda a lembrar-nos de tudo, mas é importante lermos a palavra, porque na hora que você estiver passando por situações ou adversidades ou ministrações, o Espírito Santo vai lembrar você daquilo que você tem recebido da palavra de Deus. O Espírito Santo também é o ensinador do descrente.
Nessa tarefa, o Espírito, segundo as palavras de Jesus, convence o mundo, como já sabemos, do pecado. Pecado é o Espírito Santo desmascarando e reprovando a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. É isso que o Espírito Santo faz quando ele convence do pecado. Da justiça, o Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. E terceiro, do juízo, trata-se da obra do Espírito ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. Ele já está derrotado, João 12:31. Do juízo atual do mundo, do juízo futuro de todos os homens, conforme Mateus 16:27, Atos 17:31, Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10, Judas 14. E do pecado, porque diz o versículo: não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Então a obra do Espírito Santo de atrair a pessoa à salvação é obra dele, totalmente dele. Jesus diz em João 14:6 que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É obra do Espírito, e nós precisamos estar cientes dessas coisas. Um dos atributos como promessa, o Espírito Santo é o penhor que garante a futura herança em Cristo. Penhor é a garantia, em quem Cristo também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é a garantia. Mediante o Espírito Santo podemos conhecer a Deus, mediante a experiência de conformidade com a palavra, conhecer a experiência. Então o Espírito Santo, ele vem e traz esse conhecimento da palavra e traz a experiência do seu poder agindo em nossas vidas. Símbolos do Espírito Santo. Nós vamos ver na palavra, nós nos deparamos com quadros concretos de coisas abstratas. Por exemplo, água. A água é um dos símbolos do Espírito. Então, assim como o fôlego é necessário ao sustento da vida, como Jesus prometeu rios de águas vivas, e isso disse ele acerca do Espírito. Então, sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada. A pessoa que se deleita na lei, na instrução, na palavra de Yahvé, e nela medita de dia e de noite, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. O Espírito da verdade flui da palavra como águas vivas, que sustentam e refrigeram o crente que se reveste de poder. Então, o Espírito Santo é aquele que nos refrigera e que nos reveste de poder, e um dos símbolos do Espírito é a água, necessária para a nossa vida espiritual. Então guarde isso. Fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2, ao passo que uma brasa tirada do altar purifica os lábios de Isaías, capítulo 6, versos 6 e 7. Então, no dia de Pentecostes, são línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito. Esse símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador, encontra-se no pronunciamento ou profecia de João Batista, que diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo,
e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então Mateus capítulo 3, 11, verso 12, e também Lucas 3, 16 a 17. As palavras de João Batista aplicam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado a Ele e ao Messias. Os que o rejeitaram serão condenados ao fogo do juízo. Por outro lado, o fogo também, fogo ardente e purificador do Espírito da Santidade, também opera na vida do crente. Então, o Espírito Santo como fogo traz purificação na nossa vida, como crente, como servos do Senhor. Então, você vai ver essa simbologia do fogo atribuída ao Espírito. Óleo. Pedro, em seu sermão diante de Cornélio, declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, citando Isaías 61, verso 1 e 2, Jesus proclama: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4, 18. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé e depois os reis e os profetas. Então o azeite é símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus. Receber a unção do Espírito da verdade, que faz brotar rios de águas vivas no mais íntimo do nosso ser, reveste-nos de poder para servir a Deus. Então, na simbologia do Espírito Santo, a água e o óleo, azeite da unção, realmente se misturam. Então, a consagração, o Espírito Santo como a figura simbólica do óleo também. Então, só dando uma pincelada, para que quando nós nos deparamos com um texto como esse, nós possamos entender que óleo está se referindo ao atributo, a simbologia do Espírito Santo. Pomba, todos sabemos lá, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Segundo o relato dos 4 evangelhos, a pomba é o arquétipo da mansidão e da paz. O Espírito Santo habita em nós, ele não toma posse de nós, mas nos liga a si mesmo com amor, em contraste às correntes dos hábitos pecaminosos. Ele é manso e nas tempestades da vida produz paz. É por isso que Jesus disse que a paz que Ele nos dá excede, está acima de todo entendimento. Então, o Espírito Santo libera essa paz, esse descanso, essa certeza sobre a nossa vida. Então, mesmo ao lidar com os pecadores, Ele, o Espírito, é suave, conforme se vê quando conclama a humanidade, a vida, no belo, porém tristonho apelo que se encontra em Ezequiel capítulo 18, verso 30 a 32, que diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, o Espírito Santo aí, simbologia. Vento, palavra hebraica, ruá, tem amplo alcance semântico, pode significar sopro, espírito ou vento. É empregada em paralelo com o nefesh. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semântico desenvolve-se ao ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. Ruá adota parte do alcance semântico de nefesh, por isso em Ezequiel 37, 5, 10 achamos Ruá traduzido como espírito, ao passo que em 37, 14 Yahvé explica que porá em Israel o seu espírito. Então, a palavra grega pneuma tem um alcance semântico quase idêntico ao de ruá. O vento, como símbolo, é o que estamos estudando, simbologias do Espírito, fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João 3, verso 8, podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto.
Atos capítulo 2, verso 2, emprega poderosamente o vento como figura de linguagem para descrever a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então são simbologias que nós estamos vendo. Outro selo, este símbolo representa propriedade. Quando o Espírito nos sela, ele nos sela como propriedade, autoridade, segurança. Então, como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como a marca ou evidência de propriedade de Deus. Então, você entregou a sua vida a Jesus, agora você é selado, ou seja, você é propriedade agora do Senhor, pertence ao Senhor. Então, o Espírito de Deus nos marca. Assim temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus e que a nossa redenção é real, pois o Espírito Santo está presente em nossa vida, conforme Gálatas capítulo 4, verso 6. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo nos regenera e renova, conforme João 1,12, verso 13 também, e capítulo 3 de João, e verso 3 a 6. Então o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado, conforme capítulo 8 de Romanos, e nos faz conscientes de que Deus é nosso Pai, e nos enche de poder para testemunhar. Então o Espírito Santo vai fazendo obra na nossa vida, e à medida que nós vamos conhecendo, e à medida que nós vamos entendendo, o conhecendo de maneira mais profunda, porque Ele se revela a nós, nós vamos entendendo a sua obra nas nossas vidas. Penhor, o Espírito Santo é o penhor ou o sinal da nossa herança, isto é, uma primeira prestação, parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes, nós, como parcela ou quinhão inicial, por conta que vamos receber no futuro. Ou seja, o Espírito Santo está investindo em você, porque você vai receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas são uma entrada, por conta da nossa herança, conforme Romanos capítulo 8, verso 23. Então o Espírito Santo, como penhor, ele está investindo até aquele grande e glorioso dia que estaremos face a face com o Senhor, o nosso Deus. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá vida. Então, no domínio da natureza, é papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas da terra, no céu ou no mar, como está escrito: envias o teu Espírito, eles são criados. Salmo 104, verso 30. Então, é obra do Espírito. Não existe vida sem o Espírito. No sentido inverso, se Deus, para se recolhesse o seu Espírito e o seu sopro de vida, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Jó 34, 14, 15. Vemos aqui o papel do Espírito Santo dando e sustentando a vida humana e animal. É o Espírito Santo que sustenta, é o Espírito Santo que dá vida. Obra do Espírito. Outra obra do Espírito é dar poder para o serviço. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo muitas vezes capacitava pessoas para serviços especiais. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria, foi o Espírito Santo que capacitou. Números 27, verso 18, e Deuteronômio 34, 9. Ele também deu poder aos juízes para libertar Israel de seus opressores. Observe como o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel em Juízes 3, verso 10, Gideão em capítulo 6, verso 34, Jefité, capítulo 11, verso 29, e em Sansão, em Juízes capítulo 13, verso 25, 14, 6, e capítulo 15 e 14. Então o Espírito Santo veio poderosamente sobre Saul a fim de levantá-lo para a batalha contra os inimigos de Israel.
1 Samuel capítulo 11, verso 6: quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou dele. Daquele dia em diante, 1 Samuel 16, 13, o Espírito Santo capacitou para cumprir a tarefa de realeza para a qual Deus o havia chamado. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo dava poder, não era permanente, ocasiões específicas para pessoas específicas. Então, estamos aí diante das referências. Agora, no Novo Testamento, a obra capacitadora do Espírito no Novo Testamento é vista primeiro e de modo pleno na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Nós vemos isso em Mateus 3,16. João Batista disse: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João capítulo 1, verso 32. Então, portanto, Jesus foi para a tentação do deserto cheio do Espírito Santo. Depois de sua tentação, no início de seu ministério, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Agora, no Novo Testamento, a presença do Espírito é permanente. Ele faz morada em todo crente, capacitando agora, abençoando a vida do crente, como acabamos de ver alguns atributos nas aulas passadas e como acabamos de falar. Pastor, mas a gente chama certo Espírito Santo depois do batismo? Espírito Santo, na minha visão, a partir do momento que você batismo nas águas, você fala? Não. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, confessa de todo o coração, reconhecendo os seus pecados, fazendo de Jesus o seu Senhor e Salvador, naquele momento você, a Bíblia diz que houve um novo nascimento. Pegar o exemplo do ladrão da cruz, ele não foi batizado, Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Então, a regeneração, ela se dá ali no coração quebrantado, no coração que reconhece ao Senhor a sua autoridade, a obra da cruz. O batismo já é algo inserido no corpo, é uma testificação pública, é o batismo nas águas. O batismo do Espírito se dá quando eu me converto, quando eu de fato sou regenerado e falo: Senhor, a partir de hoje, reconheço que sou pecador, reconheço as minhas faltas, peço a Ti perdão pelos meus pecados e as minhas falhas. Naquele momento houve um novo nascimento. O batismo nas águas se dá na questão de igreja local, na questão de batismo público. Então existe o batismo no Espírito, na questão de quando eu me converto, recebendo Cristo como Senhor, ser batizado nas águas também, que tem também o seu ensino, a sua parte espiritual, mas eu acredito que uma pessoa, sendo salva, a salvação se dá logo no primeiro momento quando ela recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois, havendo essa regeneração, a pessoa, com todo o coração, com toda a alegria, como discípulo de Cristo, ela vai querer descer as águas para testificar publicamente daquilo que Cristo tem operado e feito. Então, na vida, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem e ele vem para fazer agora morada em nossas vidas. No Novo Testamento se dá dessa forma: o Espírito Santo agora faz morada em cada um de nós, nos ajudando, como temos aprendido aqui. Outro atributo, obra do Espírito Santo, é trazer purificação. Uma vez que esse membro da Trindade é chamado Espírito Santo, não surpreende que uma de suas principais atividades seja purificar-nos do quê? Do pecado, santificar-nos ou tornar-nos mais santos na conduta prática. Então o Espírito Santo em nós vai nos tornar uma pessoa mais santa na nossa conduta. Mesmo na vida de incrédulos, há alguma influência restritiva do Espírito Santo, uma vez que ele convence o mundo do pecado. Então o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, como falamos em João capítulo 16, verso 8 a 11. De vez em quando você depara com alguém aí que não tem muito conhecimento e fala: eu preciso mudar de vida, eu preciso
buscar mais Deus, entregar a minha vida a Jesus. Então, o Espírito Santo, ele convence pessoas de alguma forma. Uma dúvida. Aí o Espírito Santo ele vai lá convencer, mas ele não faz morada, né? Ele vai convencendo. Morada se dá quando Só quando aceita mesmo, né? eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí houve um novo nascimento. Por enquanto ela fica, será que podemos dizer, resistindo, né, à ação do Espírito. Então o Espírito Santo na vida do crente, ele traz purificação. O Espírito Santo revela, né? Então, revelação aos profetas e aos apóstolos, a obra do Espírito Santo revelando as palavras de Deus aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento, em muitos casos, de tal maneira que elas podiam ser colocadas literalmente nas Escrituras. Então, a totalidade das Escrituras do Antigo Testamento veio à luz porque homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. O Espírito soprou, o Espírito as impeliu, e elas falaram da parte de Deus, conforme 2 Pedro 1:21. Então o Espírito Santo revela. Então o que temos aqui, a palavra é revelação do Espírito. Homens da parte de Deus falaram movidos, impelidos pelo Espírito. O Espírito Santo guia e dirige o povo de Deus. A Bíblia dá muitos exemplos de direção direta do Espírito Santo para várias pessoas. De fato, no Antigo Testamento, Deus disse que era pecado o povo entrar em aliança com outros quando esta, segundo o Senhor, era aliança não pelo meu Espírito. Então, entrar em aliança no Antigo Testamento com pessoas que não estavam na mesma visão, que não estavam na mesma direção de Deus, o Espírito Santo trazia uma direção a eles. O Espírito Santo os guiava para que eles não assim fizessem. Então, aparentemente, as pessoas estavam decidindo com base em sua própria sabedoria e senso comum, em vez de buscar a direção do Espírito Santo de Deus antes de fazer essas alianças. Nós vemos hoje, né, pessoas que não buscam direção de Deus, fazem alianças sem consultar o Senhor e depois trazem complicações para suas vidas. No Novo Testamento, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para o seu período de tentação, Mateus 4, verso 1. E na verdade, essa direção do Espírito Santo era tão forte que Marcos chega a dizer, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então o Espírito Santo guia, o Espírito Santo dirige o povo de Deus. A nossa vida não nos pertence mais, lembra que Ele nos selou. E nós somos propriedade dele. Então, se somos propriedade dele, precisamos estar atentos à direção, o norte, o rumo, como a direção que ele está nos dando, nos guiando. Então, nós precisamos estarmos atentos a isso e sermos dirigidos e guiados pelo Espírito. Então, um dos seus atributos, obra do Espírito, é nos guiar e nos dirigir. Ele proporciona também uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. Então, como o Espírito Santo é plenamente Deus e compartilha todos os seus atributos, sua influência deverá trazer caráter ou atmosfera próprios de Deus às situações em que ele está ativo, uma vez que ele é o Espírito Santo. Produzirá às vezes uma convicção de pecado, de justiça e de juízo. João 16, verso 8 a 11. Então o Espírito Santo ele faz isso, irmãos. Ele proporciona essa atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. Então há um mover, há um quebrantamento, há uma rendição, porque o Espírito Santo está ali operando, trabalhando, se manifestando, e há uma atmosfera de Deus, e vidas estão se rendendo. O Espírito Santo está produzindo convicção, né, de pecado, de justiça e de juízo. Então, obra do Espírito Santo. Outra obra do Espírito Santo é nos dar segurança. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Então ele não deixa dúvida. Romanos capítulo 8, verso 16. E fornece evidências da obra de Deus em nós. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. 1 João 3,24. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então o Espírito Santo não só testemunha a nós que somos filhos de Deus, mas também testifica que Deus permanece em nós e que estamos permanecendo nele. De novo, o que está envolvido é mais do que o nosso intelecto. O Espírito trabalha para nos dar segurança no nível subjetivo da percepção espiritual e emocional. Eu sou de Deus. O Espírito testifica de que eu sou filho de Deus. Eu tenho essa percepção. Eu tenho essa testificação. O Espírito Santo não deixa dúvida em ninguém, meu irmão. Então, ele nos dá essa certeza, conforme Romanos capítulo 8, verso 16. Outra obra do Espírito, ele ensina e ilumina. Então, outro aspecto, da obra reveladora do Espírito Santo é o ensino de certas coisas ao povo de Deus e a iluminação desse povo para que possa entendê-las. Então, por isso, quando for ler a palavra, peça a iluminação para que o Espírito Santo te ensine, para que você possa entender. Jesus prometeu essa função pedagógica especialmente aos seus discípulos quando lhes disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. E também ele vos guiará a toda verdade. Então, quem anda no Espírito, meu irmão, quem permite essa ação do Espírito, ele não anda no engano, ele não anda no erro, ele sabe que o Espírito guia a toda verdade, que o Espírito ensina, que o Espírito ilumina, porque é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo unifica. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Pentecostes, Pedro proclamou que a profecia de Joel, conforme capítulo 2, 28 a 32, fora cumprida, em Atos capítulo 2, verso 16 e 18. Então, há uma ênfase na vinda do Espírito Santo sobre a comunidade de crentes, não apenas sobre um líder como Moisés ou Josué, mas filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, todos receberão o derramamento do Espírito Santo nesse tempo. Amém? Amém. Então, não mais sobre pessoas específicas, mas para todos nesse tempo que confessam, que se rendem, que recebem a Cristo. Há uma unificação. O Espírito Santo nos une nesse derramamento sobre as nossas vidas.